Glória a Deus, maravilhoso. Pode falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Santo é o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, irmãos. Evangelho de João, capítulo 5. Nossa, de quanto que é esse óculos aqui, Draudinho? De quanto que é? Tá, ele que é melhor que o meu. Você vai usar aí? Tá fazendo um mal no Jorginho, né, irmão? Tá trocando de óculos, você lembra, né? Um pegava o óculos do outro e... Só que esse é só para leitura mesmo, de longe ele fica meio... Lembrei deles agora, irmão. Do óculos de aqui, lembrei do irmão Jorginho, né, irmão? O irmão Mauro, que era tocando de Birigui, sempre iam trocando óculos pro outro. Todos acharam, irmãos? É uma palavra bastante conhecida, irmãos. Deixa eu orar de falar conosco nessa noite. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estando ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo então aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que os curara. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, uma palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, né, irmãos? Uma palavra bastante conhecida de um homem que
esperou, né, irmãos, tanto tempo por uma cura, por algo, irmãos, que só Deus poderia trabalhar na sua vida. E é assim, né, irmãos, quantas vezes nós, homens, mulheres, famílias, muitas das vezes não encontramos em situações, irmãos, onde é só Deus. É só Deus. Só Deus para operar. Só Deus para agir segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. E o que prevalece, irmãos, na nossa vida não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. É o querer de Deus. Ainda mais, irmãos, quando a situação na vida do homem, ela foge da sua alçada, ela foge da sua capacidade, ela foge da sua condição, ela foge, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, da alçada humana, da alçada médica, ou da alçada, irmão, judicial, não importa. Mas todos vão se deparar, irmãos, com isso um dia na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E que vão olhar, muitas das vezes vão olhar a sua própria vida, olhar os seus próprios caminhos, e muitas das vezes vão achar que não. Quem nunca se olhou, né, irmão, se pegou dessa forma, não sentindo inveja de alguém, mas um sentimento de que se foi esquecido. Quantas vezes eu me peguei sentindo assim? Olhava para a vida de alguém, parecia que andava, e a minha parecia que não ia. Olhava, irmão, de um lado, olhava do outro, parecia que estava todo mundo caminhando, indo, progredindo, as coisas se desenvolvendo, e muitas das vezes parecia que olhava para mim e falava assim, parece que eu estou parado. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes nós não nos pegamos assim, irmãos? Quantas vezes nós não nos pegamos de uma maneira em que nós falamos, Senhor, e eu? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Aqui no texto que nós lemos, irmão, glória ao Senhor. Jerusalém, essa Bíblia aqui, ela não está entre parênteses, mas tem algumas Bíblias que está entre parênteses esse texto. Porque diz, quando está entre parênteses, talvez a Bíblia do André esteja em parênteses, não sei, da Carol, mas essa parte, ela ficava entre parênteses, quando falava a respeito desse tanque. Porque muitos dizem que quando está assim, é porque foi algo acrescentado ao texto. No texto original não se encontrava esse manuscrito. Então, você vê algumas Bíblias, essa não está, mas a maioria está entre parênteses. Porque alguns até dizem, irmãos, que isso era um conto, que não acontecia, que quando chegava a época da festa, eles diziam que contavam, né, irmãos, essa lenda, essa tudo, para que aqueles corços, aqueles enfermos, aqueles que estavam nessa situação se ausentassem do centro da cidade e foram para a beira desse tanque aguardar esse movimento das águas. Mas isso para nós não importa, irmão. O que importa é o que o texto realmente traz. Porque esse homem, irmãos, é um exemplo de paciência. Quantos de nós, irmãos, às vezes por uma causa, por uma resposta de Deus, passam os dias, passam um mês, passa um ano, e muitas das vezes nós já desesperamos. E hoje em dia, irmãos,
É um tal de questionar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Colocando Deus na parede, como se Deus fosse o servo dele, não ele o servo de Deus. Quem somos nós, irmão? Glória ao Senhor. A Bíblia fala que nós somos como a erva, né, irmãos? Ao seu tempo ela se seca, ou como um vapor d'água, né, irmãos? Que você vê e daqui a pouco, quando olha, já não se enxerga mais. Quem somos nós? Mas feliz é aquele, irmão, que mesmo ele sabendo que está difícil, que está complicado, glória ao Senhor, ele não desiste. Ele está aos pés do Senhor. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a resposta de Deus vem na vida do homem. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E quantas vezes nós olhávamos, né, irmãos? Olhamos a vida. Olha por causa do vizinho, da vizinha, do companheiro de trabalho. Fala, Senhor, parece que a vida de todo mundo anda e a minha não anda. Era assim que esse homem, irmão, tantos anos esperando, vivendo na expectativa. E quando chegava o tempo, irmão, ia outro na frente dele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Passava de novo o tempo. Quando chegava de novo, não sei, falou, é agora. Não era. E quantas vezes nós achamos, Senhor, acha que vai chegar e não chega. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos e falamos, Senhor, acha que é agora. Tudo está indicando que é agora. E quando chega, não acontece. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor essa noite manda esta palavra, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vale a pena esperar em Deus, irmão. Glória ao nome santo, porque a hora que Jesus chega na tua vida, a hora que Jesus chega, bendito santo o nome do Senhor, ele faz a obra por completo. Aquele homem, irmão, não tinha ninguém que o ajudasse. Não tinha ninguém, irmãos, que estivesse do lado dele. Bendito seja o nome santo do Senhor. E vai ter momentos na nossa vida, irmão, que nós vamos ter alguém do nosso lado, mas vai ter momentos, irmão, que nós vamos se sentir só, vamos se sentir desamparados. Mas eis aqui, irmão, nesta noite, falando conosco pela sua palavra, aquele que não deixa ninguém sozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que não deixa, irmão, ninguém desprezado, abandonado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aquele homem, irmãos, mais um dia, glória ao Senhor, seria um dia como os outros, seria um dia como qualquer um. Ele ali aguardando, esperando, na expectativa, e de repente, irmãos, Jesus chega, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e vê aquele homem naquela situação, bendito seja o Senhor nas alturas, e olha e fala, olha, queres ficar são? E aquele homem olha e fala, Senhor, eu não tenho ninguém, aleluia, eu não tenho um companheiro, eu não tenho alguém, Senhor, que caminha comigo. Quantos que estão na vida assim? Aleluia. Quantos que estão caminhando assim na vida, irmãos? Eu não sei aonde esta palavra vai alcançar. Eu não sei aonde esta palavra está chegando agora e vai chegar nos dias que virão. Glória ao nome santo do Senhor. Talvez nos asilos, nos presídios, bendito seja o nome santo do Senhor. Mas nesta noite o Senhor fala conosco, bendito seja o nome santo do Senhor, sozinho, desamparado, mas nesta noite a palavra vem, glória ao Senhor, aleluia, para o Senhor, irmãos, nos lembrar, nos trazer a memória, bendito seja o nome santo do Senhor, que muitas das vezes podem os homens nos abandonar, pode as pessoas nos desprezar, pode ninguém nos valorizar, mas o Senhor está conosco, bendito seja o Senhor. Baixa um pouquinho o microfone, está muito alto, baixa um pouquinho, só um pouquinho. Mas o Senhor, irmãos,
Não olhou a condição daquele homem. Não olhou, irmãos. Aleluia. Deus abençoe. O momento. É como o André falou, né, irmãos? O momento chega. O momento chega para todos. Para todos que esperam no Senhor. Talvez, irmão, irmã. Tá bom, irmão, já tá bom já. Deus abençoe. Talvez o momento, irmãos, tão aguardado, ele vai chegar num momento que você não imagina. No momento em que você nem espera, o Senhor aparece. Não foi assim com os discípulos no caminho de Emaús, irmãos? Quando eles iam a caminho de Emaús, tristes, abatidos, porque a esperança havia se ido, irmãos. Toda a esperança que eles tinham colocado no Mestre, naquele que havia para libertar o povo, irmãos, da escravidão dos romanos. E de repente, irmãos, aquele homem que eles achavam que seria um líder, havia sido morto. Então eles iam, irmãos, de Jerusalém para Emaús, tristes, cabisbaixos, como pensando assim, não tem mais jeito. Agora nossa esperança se foi. Agora, glória, tudo aquilo que nós acreditávamos parece que não faz mais sentido. Quando de repente o Senhor se apresentou diante deles. Quando de repente o Senhor apareceu, bendito seja o nome, se eles nem perceberam. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia, dá uma olhadinha, vê se a câmera saiu da posição, irmão. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor movimenta. Quando você menos esperar, quando você menos perceber, glória ao nome do Senhor, Ele vai se manifestar nos teus caminhos. E de repente o Senhor conversava com eles no caminho, e eles sentiam depois, como eles disseram, né, amor? Conforme o Senhor falava, o coração deles fervia. Aleluia! Você não está vendo, talvez você não está percebendo, irmão, irmã, mas o Senhor está do teu lado, o Senhor está contigo, o Senhor sempre esteve, sempre estará, bendito do teu lado, em todos os momentos da tua vida. Esses períodos passam, esses momentos passam, nada como um dia após o outro na vida daquele que serve a Deus. Sabe por quê? Glória ao nome santo, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Não foi isso que o servo de Deus trouxe, irmão? É tanta preocupação, é tanta coisa com o dia de amanhã, com as coisas que vêm. Descansa o teu coração nesta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quem sabe é hoje ainda o dia da tua libertação, ainda é hoje o dia de Deus aparecer na tua vida. Fazia 38 anos que aquele homem estava lá, fazia 38 anos que aquele homem estava naquela espera, naquela angústia. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Não tem ninguém, mas de repente o Senhor apareceu para ele. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, se aparecendo diante de ti, irmão, se aparecendo diante de ti, irmã, se aparecendo diante de você, irmão, que está online. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Queres ficar são? Queres que Deus faça uma obra na tua vida? Bendito seja o nome santo do Senhor. Ah, Senhor, as águas se mexem, não tem ninguém que me ajuda. Mas quem disse que o Senhor precisava do movimento de água? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem disse que o Senhor precisava? Glória ao Senhor. Às vezes o Senhor, irmão, nos conduz a situações que é para Ele mostrar que Ele é Deus na nossa vida. O Senhor, quando conduziu o povo, irmãos, a caminho do deserto, antes de atravessar o Mar Vermelho,
A Bíblia diz que o povo poderia ter ido pelo caminho da terra dos filisteus, mas Deus não permitiu, porque o povo não estava preparado para a guerra. Então o Senhor conduzia o povo pelo caminho do mar. E de repente, irmãos, Faraó veio atrás. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O povo, irmão, se afligiu, teve medo, que é natural, né, irmãos? Até que o Senhor deu ordem ao Moisés, que você tem na mão. Então, como o Senhor deu antes aqui, né, irmão? Apenas diga ao povo que marche. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje o Senhor nos fala pela sua palavra. Marche, caminhe. Glória ao nome santo do Senhor. Oh Senhor, não tem com quem me joga lá. Bendito seja o nome santo, mas eu quero que você quer ficação? Eu quero, então eu também quero. Bendito, e na mesma hora, glória ao nome santo do Senhor, aquele que 38 anos estava naquela situação, irmãos. Bendito seja o nome, se levantou. O Senhor disse: pega a tua cama e anda. Ele pegou a sua cama obedecendo. Era um dia de sábado. Os religiosos da época, irmão, em vez de, aleluia, tentar para a cura, para o milagre, para o bem, bendito seja o nome santo do Senhor, chegaram com as suas acusações. Bendito seja o nome santo do Senhor, mas o que importa é que Jesus havia chegado naquela vida, Jesus havia chegado naquela causa, e nesta noite o Senhor chega na tua causa, o Senhor chega, irmão, glória ao nome santo do Senhor, na tua espera. Como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Glória ao nome santo. Tirou-me de um charco de lodo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nesta noite, o Senhor vem pelas suas bendita e santa palavra. Não precisa de movimento de água, não precisa de anjo, basta fé dentro do teu coração para Deus trabalhar na tua vida. Tem fé aí, irmão? Tem fé aí, irmão? Deus vai trabalhar na tua vida. Não precisa de anjo. Nós vemos de uma cultura, né, irmão? Uma cultura religiosa. E fica procurando anjo para cá, anjo para lá. O que você precisa, irmão, é da presença de Deus na tua vida e na fé viva dentro do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Essa noite o Senhor vem para avivar a fé no teu coração. O Senhor está chegando aí. Não precisa de água, não precisa de anjo. É só a ordem da palavra nesta noite. Glória ao nome do Senhor. É a ordem da palavra. Como o Senhor, com aquele centurião, né, irmão? Seu servo enfermo. Ele mandou que buscassem com Jesus. Jesus falou: não, eu vou até a tua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Glória ao nome. Mas se dizer uma só palavra, e o meu criado sarará. Glória ao nome santo do Senhor. Você está vendo, irmão? Você está vendo que para Deus mudar a tua história não precisa de muito, não precisa de situação favorável, não precisa de água agitada, não precisa de bolsa de valor, tá subindo ou descendo, não precisa, irmão, de nada disso, porque não está tudo nas mãos de Deus, os governos estão na mão de Deus, glória ao nome santo do Senhor, as leis estão na mão de Deus, Ele age como Ele quiser, Ele muda como Ele quiser, Ele faz aquilo que lhe apraz, e nesta noite Ele manda esta palavra. Tem fé no teu coração nesta noite? Glória ao nome do Senhor. Tem fé no teu coração nesta noite para crer na palavra, para crer, irmão, no poder de Deus. É o poder de Deus que vai agir na tua vida. Onde está a tua confiança? Glória ao nome do Senhor. Onde está a tua confiança? Está no teu Deus? Ou está no tamanho da afronta que você está enfrentando na tua vida?
Glória ao nome do Senhor. Tinha um exército inteiro, irmãos, enfrentando os filisteus. Mas tinha um gigante ali. Aleluia. Afrontando 40 dias, irmãos, afrontando o exército de Israel. Glória ao nome do Senhor. O Senhor só precisava de alguém que cresce, alguém que confiasse, alguém que entendesse. Irmãos, há momentos que nós precisamos compreender e entender. Glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor é maior que tudo, que o Senhor está acima de tudo. E chegou o Davizinho, não é Davi? Não é Davi? Chegou o Davizinho, jovem, mocinho. Glória ao Senhor. Diz: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Glória ao nome do Senhor. Saul tentou colocar armadura nele, não serviu. Glória ao nome santo do Senhor. E ele foi lá, irmão, desceu no ribeiro com 5 pedrinhas, atirou uma, e naquela uma tinha a guia de Deus. Receba nesta noite a guia de Deus na tua vida. Receba nesta noite a direção de Deus na tua vida. Glória, eu não sei quanto tempo você está esperando, não sei quanto tempo você está nessa situação. Glória ao nome santo, mas hoje vem a ordem da palavra, vem a ordem de Deus ao teu respeito na terra. Glória ao Senhor, hoje vem a ordem de Deus ao teu respeito na terra. Haja uma obra na tua vida e uma libertação na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Mas toma cuidado com os religiosos. Toma cuidado. Aqueles que vêm apontar, não. Deixa, Deus vai te guiar. Glória ao Senhor. Deus vai mover os teus caminhos. Deus vai cuidar dos teus caminhos. Deus vai cuidar dos meus, dos nossos. Então, nesta noite, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Você não tem cama para pegar e levantar e levar. Mas nesta noite, levanta dessa prostração. Levanta dessa situação e caminha. Glória ao nome, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olhando somente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Glória ao nome do Senhor. É Ele quem vai trabalhar na tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.